vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá bom? O vinho em que há contenda, a gente já sabe qual que é. Existe uma interpretação bíblica do vinho que simboliza a alegria. Na verdade, os dois vinhos simbolizam a alegria. Tanto o vinho novo, que a Bíblia fala que é o vinho novo. O que seria o vinho novo? É o vinho recém-produzido, que não passou por um processo de fermentação, ou seja, não tem um teor alcoólico. E o vinho que há contenda representa a alegria temporária, né? A pessoa é alegre, mas é uma ilusão de alegria, só no momento em que ela está sob o efeito da embriaguez. Já o vinho novo, que não tem teor alcoólico, representa a alegria do espírito, porque ela não está condicionada à embriaguez. Na verdade, você é alegre, sóbrio. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios. Tá ok? Então, o vinho novo, recém-pisado, não fermentado. Jesus vai falar, não se coloca vinho novo em odres velhos. Existem dois tipos de odres na Bíblia Sagrada. Primeiro é o odre portátil, que é aquele odre que você usa para colocar vinho nele e fazer uma viagem, por exemplo, no deserto. O vinho portátil ele é feito com pele de cabra e ele serve para manter o vinho numa temperatura agradável para você beber, ainda que seja em grande temperatura. E existia o odre que ficava dentro da casa, que era o odre normalmente feito de madeira, onde você colocava o vinho naquele odre e você usaria dentro da sua casa, em um tamanho menor. E também tinha um odre maior, que também era feito de madeira, mas era para o comerciante, que guardava grandes quantidades de vinho, né? Então, Jesus, quando ele transforma água em vinho, ele não coloca em odre nem de cabra e nem de madeira. Por quê? Porque na estrutura dos odres, ele fica o elemento do vinho antigo, do vinho velho. Você colocando o vinho novo nesse odre velho, a mistura com o que sobrou do vinho velho vai fazer com que esse vinho novo acelere o seu processo de fermentação. Ou seja, o vinho novo vai se tornar vinho velho mais rapidamente. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele faz questão de mandar lavar as talhas de pedra que eram colocadas para purificação e colocar nela água limpa, e assim ele faz a transformação do vinho e o vinho fica mais saboroso, porque aquela história de quanto mais velho o vinho, mais gostoso ele fica, é desculpa de pinguço, porque não tem nada mais saboroso do que um suco de uva recém-produzido, que é muito mais gostoso do que aquele negócio que mais tem gosto de vinagre. Então Jesus ele não fez apologia ao alcoolismo. Jesus apresentou um vinho novo que representa a alegria do Espírito Santo. Esse vinho novo aqui, para fazer a nossa dinâmica, eu vou fazer de conta que ele é o vinho velho, o vinho em que há contenda, que faz com que as pessoas pecam. Então vamos lá. Aqui está a pessoa, seu organismo está cheio do pneuma, cheio do Espírito Santo, tem um relacionamento com Deus, mas por um motivo ele cedeu à tentação e ao pecado. Então o vinho em que há contenda começa a enchê-lo. E ele vai cedendo, mergulhando, até que ele fica cheio de pecado. Cheio de vinho em que há contenda, que leva ele ao pecado. Amém? Enquanto tem, nem se for um pouquinho de pneuma, ainda há salvação para ele. Certo? A partir do momento em que ele fica pleno no pecado, acontece o que nós chamamos de apostasia, onde a pessoa, por um motivo, blasfemou contra o Espírito Santo. Por que quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão? Não é porque Deus não tem capacidade de perdoar. É que a atuação do Espírito Santo ela é ativa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo não está lá para convencer isso, a pessoa nunca vai achar que ela precisa de salvação ou que ela está no pecado. Quando você fala para uma pessoa, você está adulterando, você não pode adulterar. Eu
posso. Para mim não é pecado, porque eu não sou crente. Ele vai dizer, você que é crente, não, você não pode. Então, por quê? Porque o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto tiver um pouquinho aqui, ainda há esperança. Eu vou ensinar aqui para vocês, nessa dinâmica, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Esse pouquinho de pneuma, pega esse vaso aqui, esse servo de Deus aqui que pecou e está no pecado, e diz para ele assim, ó, isso é pecado. O que você está fazendo é pecado, está destruindo a sua vida, está destruindo você, não vai te levar a lugar nenhum. De repente, ele é convencido, ele diz, o quê? Eu vou abandonar esse pecado. Ele confessa, deixa, alcança a misericórdia de Deus. E o pecado que ele cometeu vai para o mar do esquecimento, que vai ser eu aqui, para a gente não fazer sujeira ali, tá? Perceberam que o pneuma aumentou e o pecado diminuiu? Mas ainda tem pecado. Só que o pneuma ganha força na vida dele. Aí ele pode convencer ele da justiça. E ele vai dizer, tem justiça para quem não peca. A justiça de Deus, na graça, vai te dar recompensa. Deus vai te cuidar, vai cuidar da sua família, você vai ser restaurado. A justiça de Deus vai te dar também um galardão no céu. Você vai andar em ruas de ouro, você vai ser rei, sacerdote, você vai andar com Cristo, você vai ver Cristo como Ele é, porque assim como Ele é, você vai vê-lo, porque você também vai ser igual. Aí ele começa a olhar a justiça de Deus e ele diz, meu Deus, eu quero ser justificado, eu quero participar da justiça de Deus, eu quero abandonar esse pecado. Confessa, deixa, alcança a misericórdia e vai para o mar do esquecimento. O pneuma aumentou, ganhou força na vida dele, mas ainda tem um pecadinho aqui, ó, que precisa ir embora. Aí entra a função do Espírito Santo para convencer ele do juízo. Aí ele vai mostrar todo o juízo para ele, ó. Se você continuar no pecado, você vai para o inferno. Você sabe o que é o inferno? O bicho não morre, o fogo nunca se apaga, é sofrimento, é tormento pela eternidade. Ele gela com aquilo e diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou deixar isso porque eu não quero participar do juízo. Aí ele confessa, deixa e alcança a misericórdia. Pronto. Está limpo do pecado, redimido pelo sangue do Cordeiro, cheio do pneuma, que é o Espírito Santo de Deus, começa um relacionamento com Deus, ou reata o relacionamento com Deus, baseado em oração, palavra, jejum, adoração, louvor. Agora a adoração e o louvor em forma de gratidão, né? Falando entre vós em salmos e hinos espirituais. O que mostra o quê? Mostra que ele está transbordando. Não é só o que Deus fez para ele. Ele mostra o que Deus fez para ele e diz, Deus vai fazer por você também. Ele transborda e esse relacionamento com Deus agora vai atingir outras pessoas e através dessa expressão, dessa vida transbordante, dessa vida abundante, outras pessoas também vão poder estar na mesma condição e ter direito ao céu também. Amém?